Olá, boa noite. Oi, Michi. Oiê, peraí que eu achei Tá aqui. virada? Agora sim. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo certo? Tá me escutando bem? Tô. E tu tá me escutando bem? Sim, tudo certinho. Então vamos convidar os nossos amigos para participar da live. Vamos ver se hoje não vai ter problema, porque na última o Instagram não estava avisando as pessoas das lives e aí o pessoal não sabia que estava acontecendo a live. Bah, que droga. Então, Tiveram que assistir e depois. dá para assistir depois, mas a gente quer audiência, né? E a Então gente quer vamos. também que tirem as dúvidas, né? Aproveitem a Exatamente. oportunidade. Tem a oportunidade disso. Então, vamos mandando enquanto o pessoal está entrando, mandando para o pessoal conferir aqui. Se tu quiser mandar para os teus também. Sim, tô mandando já. E o pessoal que está entrando, boa noite. Boa Hoje um noite a assunto todos. novamente bacana, que a gente gosta muito, né, Michele? Ah, falar de comunicação é a nossa rotina, né? É o nosso dia a dia. Então, é o que Vivemos faz o nosso olho brilhar. a Lucinda, a Aline Ranzolin, a gente conhece a Aline. Eu Conhece, não né? conheço, mas tu conhece bastante, né? Muito. Vamos ver quem mais que a gente pode convidar aqui. Vamos convidando esse pessoal para participar. E aí eu já vou contar como é que a gente se conheceu. Uma Realmente, parceria. olha, eu não sei o que está acontecendo, porque não é só eu que estou reclamando. Teve uma pessoa que eu estou estudando ao meio-dia, eu estou escutando todos os dias live dela. E ela tá Uhum. falando a mesma coisa, o Instagram não está entregando os convites que a gente manda. Então, se a pessoa não está ligada, não entrar no perfil, ela acha que não está funcionando e não está tendo a live, né? Que a live não está acontecendo. Geison Provavelmente, entrou, então. Oi? provavelmente é por causa do acúmulo. Nem a plataforma imagina essa questão da pandemia ia ter tantas lives, né, ocorrendo. Então, acho que um pouco desses problemas é a plataforma ter sido pega desprevenida mesmo, né? Não imaginar esse É, fluxo. na verdade, o que está acontecendo? Não sei se tu foi, quando eu fui gravar hoje o convite, o lembrete da live, tu viu que ele não estava gravando direto? Ele caía, assim, os segundos dele. Travou. Ah, travou? Hum, Tá hum. aí? Oi, eu sim. Tô te vendo um pouquinho travada, mas a Tu princípio ficou tô. congelada. Ficou congelada. A Nair Tá, entrando. Oi, boa noite, Nair. Ó, ela deu boa noite. Cristiane Cruz. Enfim, e daí o que, que aconteceu? Aí a Cassie me comentou num dos stories dela ali hoje que eles estavam continuando fazendo atualizações. Então, o Instagram acho que está fazendo essas atualizações. Então, tem horas que a coisa funciona, tem horas que não funciona. ah, o que é Mas normal da então, plataforma, né? então vamos começar o nosso assunto. Quero te desejar, então, uma boa noite, que seja uma boa live. Obrigada por ter participado e estar participando comigo, de ter aceitado o meu convite para a gente estar falando sobre um assunto, como eu falei antes, que a gente gosta muito. Então, como que eu conheci a Michelle? Eu fico muito agradecida ao universo, porque ele me apresentou a Michelle através de uma outra conhecida nossa. E de lá para cá a gente foi se afinando em função de trabalho, né? A gente trocou algumas ideias num dia numa reunião e a gente acabou fechando alguns assuntos para trabalhar junto e de lá para cá a nossa relação foi estreitando e hoje a gente tem uma bela amizade, né, Michelle? Exatamente. Bom, Então, só para complementar essa parte, o universo quem agradece sou eu, porque ter te colocado no meu caminho foi algo que eu não posso nem mensurar.
A gente teve umas parcerias de trabalhos maravilhosas, mas realmente o que a gente diz que fica também hoje é a amizade, né? Acho que isso é o ponto mais importante. Michele, a tua internet está instável, porque eu estou te vendo toda trêmula. Pois é, eu tô bem do lado do roteador, teoricamente não deveria estar. Melhorou um pouco? Mas tu tá me vendo? Não, não melhorou nada. Na verdade, Pessoal, eu. vocês estão. É. Pessoal, oi Tamires, oi Suzete, vocês estão escutando e nos vendo direito? Por favor, nos deem um retorno. A gente Senão eu tento precisa usar. saber. Senão eu tento usar do celular mesmo, em vez de usar Wi-Fi. Talvez possa melhorar. Porque eu tô te vendo toda nublada. Eu também Não, não estou escutando direito. O pessoal chegou a retornar alguma coisa? não falou nada. Tamires, me responde. Suzete, me responde. Escutando sim. A Tamires, as duas? Vamos, Tamires, minha secretária, para assuntos aleatórios. Tá, deixa eu Michele tentar nublada. colocar o meu. Eu vou tentar trocar aqui, peraí. Michele nublada. A Michi tá tremido. É, isso aí. Na verdade, essas tecnologias acontecem. Eu fui dar um curso enquanto tu organiza aí, eu vou falando, escutando bem as duas. A Cris falou: Oi, Cris, tudo bem? Oi, boa noite, Sabrina. Na verdade, eu tô dando um curso de online, né? Um dos meus desafios agora na pandemia. Oi, melhorou, melhorou. Tá, vou Uhum. deixar assim então. 100%. 100%. Agora sim estamos te vendo bela e maquiada. Né, Anair? Bem maquiada, inclusive. Dedinho Então, da tava Nair falando... nisso. Tem dedinho da Anair. Então, assim, eu estava dando um curso ontem, online, né? Que foi um dos meus desafios depois da pandemia. E a Tamires falou, agora melhorou. Melhorou sim. Perfeito, ela disse. E pelo Zoom pago, tudo certinho, e deu problema no aplicativo ontem também. Então, assim, a gente, além de todas essas transformações que a gente está passando na área de comunicação, a gente precisa entender que a gente depende de tecnologia. E muitas vezes a gente tem que administrar a situação, não se apavorar, que nem ontem eu tinha 18 pessoas fazendo curso comigo, em outra cidade, né? Eu em Caxias, eles em outra cidade. E eu tive que administrar da melhor forma possível. Fiz um outro convite, todo mundo saiu, daí o pessoal não tinha mais o convite, que tinha ido na quinta-feira. Foi um furdunço ali no começo, mas foi tudo certo, né? A gente tem que começar a administrar isso também, que a gente administrava outras coisas quando era no pessoal, né? No presencial. E agora que é no virtual, a gente tem que administrar outros conflitos que podem acontecer. Então, boa noite para todo mundo que está aí. Marijane, a Nair falou, deu umas florzinhas para ti ou para mim, para nós, enfim. E a Cris disse, oi, tudo bem, melhorou bastante. Então, vamos lá para o nosso assunto, que é muito bacana. Oi, Agnes, boa noite também. Então, a gente falou muito, né, sobre como seria o tema da nossa live, né, Michi? E falei que eu ia falar só Michele, mas não consegui, já falei Michi. Não, por favor. Porque, assim, a comunicação é extremamente importante dentro das empresas, independente do tamanho que ela tenha, o ramo que ela tenha e o número de pessoas que ela tem. Então, o que a gente vem trazer hoje nessa live é um conhecimento a mais de quem trabalha na área, de quem vive disso, e para as pessoas que estão assistindo essa live acertar nas estratégias que vão trabalhar na comunicação. Porque todo mundo acha que comunicação é só fazer um post, é trabalhar rede social. Não. É também, né? Uma série de coisas. Então, Michi, para ti, na tua percepção inicial, as empresas investem em comunicação? O que você está enxergando desse novo mundo que estamos vivendo? E se antes mesmo da pandemia acontecia algum tipo de investimento maior, se elas acreditam na comunicação, qual que é a tua visão e a tua percepção em relação a isso? Bom, primeiro eu vou desejar uma boa noite para o pessoal que entrou depois, que eu ainda não tinha desejado, e como estava com esse problema de internet, e que nem tu disse, faz parte da vida, né? Que a gente está nesse mundo, tem que se adaptar,
e a gente também vai ter os nossos percalços. Quanto à parte de investimento, Andy, eu também vou te chamar de Andy, porque a gente é assim, né? Tem a amizade além da parte profissional. O que eu vejo é que, assim, antes da pandemia, eu te responderia isso muito seguramente falando que não, tá? A maioria das empresas não investia em comunicação. O que eu vejo pós-pandemia é que elas começaram a investir mais, mas, ao meu ver, de forma pouco assertiva. O que eu vejo é que elas precisaram correr contra o tempo. Tudo que a gente vinha falando, nós da área da comunicação, e englobo todos, tudo que envolve a área da comunicação, a gente vinha há uns 2, 3 anos já batendo muito na tecla. Nós precisamos falar de comunicação, nós precisamos acertar as comunicações internas e externas das empresas, né? Voltando para o mundo empresarial, que é o foco da nossa live de hoje, né? A gente precisa adequar redes sociais, a gente precisa achar outros formatos de contato com o cliente. Isso não era dado uma importância real, sempre era, não é o momento de investir nisso agora, não temos dinheiro, né? Sempre vinham essas... a gente está vendendo bem. Não, a gente prefere assim, a gente sempre foi assim, vai continuar sendo. Não, eu tenho bastante cliente, eu tenho bastante demanda, né? A gente está vendendo bem, não precisa. E isso a gente escutou muito, tenho certeza que tu também, assim como eu, escutou muito desse papo, né? Só que quando veio a pandemia, as empresas tiveram que fazer tudo que a gente iria fazer de forma correta, adequada, planejada, em dias. Porque ou eles se adequavam e entravam nesse mundo, ou eles não iam atender o cliente. Então, o que eu vejo é que eles correram contra o tempo e não, aqui quero deixar claro que em nenhum momento acho que foi com a intenção errada. Realmente acredito que cada empresa fez o seu melhor dentro das condições, mas ao meu ver, o investimento que eles fazem hoje não é da forma adequada, em sua grande maioria, né? E tu acha que eles usam mesmo... Então, vamos falar pós-pandemia, que é o que a gente está vivendo. As ferramentas que eles usam de comunicação se resumem a redes sociais? Isso é uma parte bem engraçada, né? Porque se tem a ideia de que rede social, e claro, a rede social hoje é um cartão de visitas, né? Antigamente tu ia no cliente, tu entregava o cartãozinho físico, e hoje isso virou muito, sim, rede social. Mas o que eu acho que é falho hoje nas comunicações empresariais é que eles não têm noção do macro, do ecossistema que envolve toda a comunicação. E isso eu bato muito na tecla dos meus clientes, que a empresa, o interno da empresa precisa refletir no fora e vice-versa. Não dá para te ser uma empresa nas redes sociais e no processo do dia a dia de ser outra coisa. Porque vai chegar um momento que isso vai conflitar e vai parecer, inclusive, que tu está tentando enganar o teu cliente, mesmo que não tenha sido essa a tua intenção. Então, claro que a gente vai depois entrar um pouco mais a fundo nas redes sociais, que é uma parte que eu me sinto mais confortável de falar, que é mais do meu dia a dia, né? Mas eu acho que a comunicação como um todo, ela não é vista como um todo. E vamos citar para as pessoas o que é uma comunicação como um todo. Por exemplo, as redes sociais é um braço da comunicação. Eu trabalho a comunicação interna primeiramente, que é a comunicação com o meu funcionário. Então, o meu funcionário precisa saber o que está sendo comunicado antes do meu público externo, porque ele precisa vender a minha empresa, né? Ele precisa vender a sua empresa. Então, eu tenho trabalhado os meios de comunicação adequado para o público interno. Eu tenho um planejamento que engloba trabalhar a imagem, trabalhar a marca, trabalhar a rede social, trabalhar ações com a comunidade, né, que é o trabalho com o terceiro setor, enfim, porque em função de todas as ações que não podem ser feitas por causa da pandemia e dos isolamentos que deveriam acontecer, o planejamento teve que ser mudado. Mas claro que é importante salientar que é necessário que se tenham essas ações dentro do planejamento, mesmo que eu não faça. Então, quando eu faço um planejamento, que esse ano de pandemia não vamos contar, mas quando eu faço um planejamento, eu tento abranger todos os públicos que o meu cliente é envolvido, comunidade, interno, externo, fornecedor, enfim, todos que envolvem ele,
E eu vou propor ações. Eu vou planejar ações. Isso não quer dizer que eu vá fazer todas, mas eu tenho que pensar em cada um deles. Que essa é a falha que eu vejo em 99,1%, para não dizer todos, né? Então, assim, é isso que é importante salientar. Que o meu planejamento, que é um item que nós vamos falar em seguida, tem que ser completo e abranger todos os processos dentro da empresa, tudo o que acontece dentro da empresa e todos os públicos dessa empresa. E também uma outra coisa que eu vejo que é falha é que as coisas não conversam entre si, né? Porque não adianta tu alinhar tudo isso dentro da empresa com um foco. Porque quando tu for fazer um planejamento, isso também vale para mim quando eu vou fazer a parte da rede social, tu vê qual que é o objetivo da empresa, o que a empresa quer transmitir, né? Qual é a imagem que ela quer passar. Cada empresa tem a sua especificação e quer passar aquilo ali. Então, tu tem que trabalhar como um todo nisso. Porque aí vai ser a essência da empresa, né? Se tu trabalhar a comunicação interna voltada com o objetivo dos diretores, normalmente acaba vindo de cima qual é a imagem que ele quer passar, tu vai conseguir transmitir isso em todos os viés, né? Então, e nisso a gente vê às vezes nas redes sociais, que é uma parte que eu me sinto um pouco mais segura de falar, porque às vezes uma rede social tá de um jeito, fazendo uma coisa, e tu vai no site, ele não tá batendo as informações, ele não tá batendo o tipo de, né, o que estou passando. Não sei se tu também tem essa percepção nas... Sim, até inclusive nesse processo de pandemia eu pesquisei muito isso. Então a pessoa atualizava lá as redes sociais, mas o site estava desatualizado. Tu ligava para a empresa para perguntar alguma coisa, a pessoa que atendia o telefone, ela não sabia que tinha sido postado. Então, enfim, N falhas de comunicação que são coisas simples de se trabalhar, mas que não são pensadas. Então, da importância, né? Qual a importância? A gente acabou falando, já acabei falando muito do planejamento, né? Mas a importância de ter um planejamento que abranja todas as áreas, as linhas e que fale a mesma linguagem. Se eu vou fazer um evento, o meu público lá fora, para os fornecedores, por exemplo, o cliente interno ele precisa saber que isso está acontecendo. E a minha rede social vai divulgar isso de uma forma que todo mundo já sabe dentro primeiro, para depois saber fora. E elas todas, como tu falou, têm que conversar. Então, assim, não sei se de planejamento tu quer falar mais alguma coisa, porque, na verdade, eu pulei a pergunta e acabei falando, né? Mas da importância de ter esse planejamento na empresa e de como tu enxerga isso, se as empresas realmente, antes da pandemia, faziam planejamento e se eles tinham essa sequência de trabalho que a gente está falando. Não, eu não via isso em quase nenhuma empresa, tá? Os 99,1% que tu falou mais ou menos batem com o que eu vejo, tá? E é muito engraçado que é uma etapa tão importante as empresas pulam. Literalmente pulam a parte do planejamento. Porque a partir do planejamento, o designer e os outros profissionais vão criar a linha editorial deles também. Então, é muito comum as empresas contratarem um profissional, um designer para cuidar das redes sociais, mas não ter o que, a diretriz do que fazer. Então, postar por postar não vai te trazer o resultado que tu quer. Pode sim, em algum momento, algum post te atrair um cliente, sim, né? Porque provavelmente tu vai estar falando do teu produto. Mas sem tu ter uma sequência lógica das postagens e do planejamento mesmo, ele não vai te trazer o resultado que tu quer. Inclusive, tu nem vai saber aonde investir o dinheiro, porque no planejamento tu já tem uma visão macro da situação. Então, tu sabe qual post tu vai investir, qual tu não vai, qual que não tem necessidade. Então, saiu uma premiação para a empresa. Que ótimo! Então, é um post legal. O que isso vai atrair? O que vai chegar no objetivo do planejamento ou não? Eu acho que ali te dá toda uma diretriz, um norte do que seguir. E o que eu vejo é que as empresas fazem justo o contrário, né? Largam os profissionais. Tu falaste num tema bem importante, assim, digamos que a empresa é pequena ou média, enfim, e aí agora com a pandemia preciso estar nas redes, certo? Aí vão contratar um profissional
que faz posts, que desenvolve, né? Que é designer. Nem todo designer é preparado e não busca um planejamento. Né? Porque daí vai. O que nós vamos postar? Vamos postar então isso, né? E vai falando coisas aleatórias. E não estou dizendo que não me levem a mal, né? Mas que tem que ter uma sequência de trabalho. Então, o que eu vou falar nas redes sociais, como tu falou, tem que estar no site, mas o que isso vai agregar para a minha empresa? Só para dizer que eu estou postando? E é o que eu enxergo muito, e eu pesquiso, e eu vejo, eu estou sempre nas redes sociais, e eu percebo que é exatamente isso que acontece. Não existe um planejamento, não existe uma sequência, uma linha de raciocínio. Então, se eu acompanho aquela empresa, hoje ela está falando de um produto, na semana que vem, na segunda-feira, ela vai falar de outro produto, na outra segunda ela vai falar de um outro produto, na quarta ela vai falar da equipe, vai falar de uma premiação. Então, assim, tem que ter uma sequência de conteúdo para a pessoa conhecer aquela empresa. Que se quem observar, foi exatamente o que eu fiz no meu perfil em agosto, que era nos 10 anos da empresa. Para quem não me conhecia, todo o trabalho que eu fiz uma sequência lógica. Contei a história, um dia eu contava a história, um dia fazia um TBT, outro dia eu falava de produto, outro dia eu contava pessoas que me inspiravam. Então, assim, eu peguei assuntos que tinham uma sequência de trabalho e que a pessoa tinha essa noção. E aí, só contratar um designer só para dizer que eu estou na... Não, vai justificar o quê? Sem contar naquela parte que eu não entendo muito, que é a história de pagar, né, por anúncio, o que vale a pena pagar e o que não vale a pena pagar. Então, isso é bem importante, porque daí, se tu tem um planejamento, tu sabe onde... E isso agora, com a volta dos eventos presenciais, das atividades presenciais, a lógica continua a mesma, na minha opinião. Ela só vai ter as ações que não estavam acontecendo. Mas é esse o alerta, um dos alertas que a gente quer fazer aqui. Que as pessoas entendam a importância de ter a sequência, o planejamento e a sequência e a linha de raciocínio em relação ao assunto que está sendo abordado. Isso é uma outra coisa que aconteceu até com alguns clientes meus pequenos, tá? O profissional, se tem uma certa dúvida sobre o que cada profissional faz. Então, e se tem essa mistura de achar... E hoje é muito comum, tu não pode fazer só o teu trabalho dentro de de uma empresa, né? Ok, tu vai sempre dar o teu melhor e dar um pouco mais do que está escrito na tua função, mas isso não quer dizer você fazer a função de outra pessoa, principalmente se tu não tem conhecimento sobre isso. E é um pouco complicado para as empresas e principalmente setores de RH, diretorias, compreender que um profissional, cada qual tem o seu foco específico. Ok, empresas pequenas não vão conseguir contratar uma equipe inteira, um setor, eu entendo, a gente sabe, é a realidade. Então, a empresa pequena vai pegar, sim, um profissional que vai ter que dar conta, estudar e correr atrás do básico, mas a empresa também tem que estar ciente que esse profissional não vai conseguir entregar o que uma equipe inteira entregaria. E é normal. Mas ele cobra por isso, né? Às vezes, sim. E, inclusive, o que eu acabo aconselhando para as empresas bem pequenas, assim, que não têm condições mesmo de ter um profissional qualificado ou uma equipe inteira, pegar um profissional já de muita experiência e não tem condições de pagar, que aconteceu com um cliente meu, eu aconselho a pegar, então, que seja um estagiário, compreendendo que é sim um estagiário que está indo para aprender também, junto com a empresa, mas aí contratar interno. Porque aí o estagiário consegue pegar a essência da empresa e fica mais fácil de transmitir isso. Porque hoje eu vejo muito robotizadas as coisas. E é o que eu bato muito na tecla com os meus clientes. Eu consigo expressar porque eu conheço a essência deles. Eu sei o que eles querem transmitir, então fica mais fácil de eu desenvolver a arte. E quando o processo é muito robotizado, esses detalhezinhos se perdem. Não sei se você queria complementar alguma coisa. É que, na verdade, assim, e tu também, além de saber a essência, tu buscou outros conhecimentos e tu abriu o teu leque de possibilidades. Assim como eu, né? Que eu também eu abri. Só que eu não estou dizendo que as pessoas que trabalham hoje não abram o leque, não sabem, mas eu não sei fazer tudo.
E aí eu busco referência em quem sabe, né? Eu nunca faço nada do que não é da minha alçada. E aí a gente pega muitas vezes e precisa desenvolver ações. Só que tem que deixar claro para aquele dono de empresa, para o diretor, para quem está te contratando, que você não sabe fazer isso. Você tem conhecimento e vai poder tentar ajudar aquela marca, aquele produto, aquela empresa. Porque o que acontece? E foi isso que a gente está falando agora, foi tema da última live que eu falei com a Cassiana, né, da Balti, que é exatamente eles. Eles contratam um serviço. Por que eu fiz aquela live? Para as pessoas entenderem quem são as pessoas de comunicação, por que eu estou falando de comunicação, para as pessoas poderem saber o que cobrar na hora que contratar um profissional como eu, como tu, como a Cassi, né? Então, e foi justamente isso. Então, contratam a Indinara. A Indinara é boa em 2 coisas, não em 5. Ela vai te entregar 2 coisas positivas e 100%. As outras, ela vai te entregar conforme aquilo que ela sabe. Só que daí, depois, ele quer o resultado, quer resultado, quer resultado. E aí, o que a gente vê no mercado é assim, o meu pacote de posts é 20 por mês. E aí, a pessoa faz só o post. Mas aí é importante, aí daí agora já que eu já pulei para isso e a gente está falando de rede social, como é que é a importância da legenda, da hashtag? Qual é o comportamento das pessoas que tu enxerga nas redes sociais, nas mídias sociais e a importância que a empresa tem que dar para isso, já que a gente já pulou do planejamento para isso? Já fomos para as redes sociais. Bom, eu acho que vou começar abrindo um pouco os olhos, porque às vezes a gente não percebe. Mas hoje a vitrine mais barata e rentável que existe são as redes sociais. Vamos fazer uma analogia bem rápida aqui. Ninguém vai no shopping 20 vezes por dia, mas a maioria das pessoas abre o Instagram, se não isso, próximo disso. Instagram, Facebook ou LinkedIn são as mais usadas, né? Ou pega o WhatsApp na mão. Quem que não abre isso o tempo inteiro? Então, são 20, chutando aqui o número, mas são inúmeras oportunidades por dia que tu tá tendo de contato com o teu cliente para mostrar o teu produto. O que acontece que eu vejo que é muito uma falha que é normal, mas que precisa ser barrado o quanto antes das empresas, é que elas estão acostumadas na venda do cara a cara. E as redes sociais não trabalham assim. No cara a cara, tu vende o teu produto. Nas redes sociais, tu tem que vender o benefício que o teu produto vai trazer para o teu cliente. Então, essa é uma diferença tão importante que as pessoas não percebem que aquele tipo de página que fica o tempo inteiro postando foto do produto com valor é maçante. As pessoas podem até nem deixar de seguir, que isso é outra coisa. Seguidor não quer dizer que são pessoas engajadas, né? Número de seguidor não necessariamente são... Isso é importante, porque as pessoas querem ter Lembra que agora, depois do Instagram, de um tempo, cortou isso, né? De comprar seguidor, nananã, não sei o quê. Na verdade, por que ele cortou? Porque não, primeiro que não é o intuito do Instagram, não era esse. E as pessoas compravam, só que não quer dizer que aquele, sei lá, 2.000 seguidores teus são seguidores que são realmente consumidores do teu produto. Ou consumidores que nem do teu conhecimento, ou que realmente entram no teu perfil. Então, essa é a importância das pessoas. Tem um monte de seguidor, grande coisa, porque muitas vezes dos 2.000, 50 interagem com ele e olha lá. E uma frase que é bem impactante de um dos cursos, né, nessa busca de aperfeiçoamento também, que ele fala, é que ninguém quer comprar o teu produto. E isso dá um choque na gente, porque a gente faz o produto, as empresas, enfim, eu digo a gente porque eu já me incorporo dentro dos meus clientes, mas a gente cria o produto com tanto amor e carinho, mas ninguém quer o nosso produto. Eles querem o resultado que o produto traz. E tu conseguir entender isso, até tem um exemplo muito usado nesse meio, que é que ninguém quer uma furadeira. A pessoa quer o quadro pendurado na parede para ter recordações da família. Então, quando tu começa a mudar a tua visão, e aí vem um pouco em contra da legenda que tu comentou. A legenda, ela precisa ser sucinta, objetiva e não ser cansativa, pelo amor de Deus, a gente não coloca em textão, ao não ser que seja um textão muito planejado. O que é o textão muito planejado? Não.
Tá, então eu tô no planejado. O planejado é tu criar, é isso se chama copy, tá? É um tipo de criação de textos que tu vai, cada linha, tu vai fazendo com que a pessoa tenha curiosidade de ler a próxima linha. Então, às vezes a gente tem que cuidar, que a gente tem mania de escrever um bloco atrás do outro, e quando tu vê, tu tem um baita de um texto corrido. Então, é um texto muito grande, tu não conseguiu mesmo simplificar, vai dividindo ele, que fica em bloquinhos menores para a pessoa ler. Tá? E sempre começa com as primeiras linhas, o primeiro bloco com menos linhas, depois vai crescendo um pouco, mas não passa muito de 3 ou 4 linhas, que senão ele vai se tornar cansativo. E é muito importante, gente, o uso das hashtags. E aí eu vou para 2 caminhos bem diferentes, tá? Algumas hashtags que fecham sim com o teu produto, e se tu tiver uma pessoal do teu produto, da tua empresa, melhor, tá? Use-a. Mas também procure umas que estão sendo buscadas no Google. Tem no Google, agora eu não lembro exato, a ferramenta, mas se procurar ali tem as hashtags, tem o ranking das hashtags. Então você consegue buscar hashtags que estão sendo procuradas, que vão aparecer no topo, e ao mesmo tempo tu vai ter as tuas, e não vai virar a tua referência, a tua marca. Mas a legenda é tão importante quanto a imagem. Claro que a imagem vai ser o ponto crucial da pessoa parar dentro ali, tá girando no feed, tá? Passando o feed, vai parar porque chamou atenção nisso. Mas se o texto não tiver de acordo, não vai ter adiantado ter se esforçado tanto para a imagem. E outro detalhe que aí eu quero aproveitar, já que eu estou falando, vou continuar a linha. Cada rede social trabalha de uma forma muito específica. E eu sei que é mais prático criar um único formato de post e distribuir nas 3, tá? Mas a gente precisa trabalhar cada qual com o seu objetivo. No Facebook, a gente trabalha muito mais feed, porque as pessoas estão acostumadas com o feed, né? Já no Instagram, não. A gente vai para os stories, que é o mais comum. As pessoas tendem a entrar no Instagram e rolar os stories mais do que rolar o feed. Isso não quer dizer que a gente deva deixar de usar o feed, tá? O feed precisa ser usado, mas não com tanta frequência quanto os stories. E aí vem a sacada do Instagram. Quanto mais conteúdo tu posta, mas conteúdo, tá, gente? Não só para criar coisas, tá? Conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais a foto da empresa vai para o início, do lado da foto da pessoa. Então, vai chegar um ponto que a pessoa vai estar tão acostumada a ver aquele perfil sempre no início, ou na segunda ou terceira posição, que se torna próximo. E isso é uma sacada muito legal que as empresas deixam de lado. É um canal incrível. Porque no feed é segundos, né? Passou os segundos do feed e tu se perdeu. E no Stories, toda hora que tu estiver colocando na frente, a pessoa vai ver. Então, eu vejo que as empresas falham no uso disso. Falham no uso de abrir caixinha, falham no uso de como se comunicar, aproximar. Eu acho que é essa a palavra. Elas falham na aproximação com o seu cliente na parte das redes sociais. E o LinkedIn, claro, ele é todo mais voltado para o profissional, né? Então, nada de bom dia, boa tarde ou boa noite, né, gente? Perfil, mais conteúdos de artigos mesmo, um pouco mais denso. Não, e direcionar o assunto para o empresarial, né? Claro que uma mensagem, uma reflexão, alguma coisa, às vezes cabe, mas o correto do LinkedIn é buscar informações e troca de conhecimento total empresarial, né? Nada de ficar trocando imagem, figurinhas e coraçõezinhos e etc. E ali no LinkedIn, no caso, por exemplo, dos artigos, que é bem pouco utilizado, e, gente, os artigos têm uma visualização incrível, eles conseguem chegar em várias conexões, mais visualizações, mesmo que tu tenha um número de conexões um pouco reduzidas. Mas aí tu pode ser um pouco mais denso no que tu for escrever, e escrever com um pouco mais... Literalmente como se estivesse escrevendo um artigo. Claro, sempre é importante lembrar de deixar uma curiosidade, né? Para ir seguindo para as demais, né? Tipo, tem uma linha, deixa curioso para continuar a sequência da leitura. Mas é uma ferramenta incrível que precisa ser explorada. Michi, só vou te interromper. Yara, vai ficar assim, todas as minhas lives ficam gravadas no perfil da Feedback, tá? Beijo, obrigada por estar aqui conosco nesse tempinho que você ficou. E eu queria que tu explicasse para as pessoas também a importância, qual é a função da hashtag nas redes sociais. Porque as pessoas não sabem para quê. Porque todo mundo começou a fazer, inclusive eu,
lá atrás, quando começou essa história. E aí eu botava como é que é o símbolo? Me fugiu agora. Hashtag. O quê? Tá, Hashtag? mas a gente falava, como é que a gente falava o de diferente, né? Lá atrás, quando começou, né? Sabe que a gente aprendia na matemática isso aí. Bota aquele sinal de diferente e escreve uma palavra. A maioria das pessoas falavam isso lá atrás, quando começou, né? Então, qual que é a função correta da hashtag? Na verdade, ela agrupa interesses, né? O hashtag ele vai agrupar assuntos comuns. E quando tu curte, por exemplo, alguma coisa com uma hashtag, automaticamente o Instagram compreende que tu gosta daquele tipo de assunto. Então, isso vai facilitar na hora que tu for patrocinar algo efetivamente, tá? Porque tudo, a gente nós somos pixel, gente. É assim que funciona. As redes sociais, sites, eles sempre estão buscando e de olho no que a gente curtiu, no que a gente gostou, para oferecer propagandas alinhadas com o que ele acha que a gente gosta. Então, é importante não exagerar na quantidade de hashtags também, uma média de no máximo uns 10 é legal, não passa muito disso, tá? Um dia ou outro precisou, não tem problema, tenta ficar por ali. E outra coisa que eu vejo que acontece muito quando eu vou buscar algum conteúdo por hashtag, porque tu também tem essa facilidade, né? Tu vai nas redes sociais e tu busca um hashtag quando tu quer encontrar um assunto específico, é colocar hashtags que tenham a ver com o assunto que tu tá falando no momento. Então, vamos dar um exemplo aqui aleatório. Signos, tá? Eu sou sagitariana. Então, se eu buscar um hashtag de Sagitário, eu quero encontrar conteúdos de Sagitário. E a gente vê outros conteúdos. Isso acontece no mundo empresarial. Se eu quero... Oi? Eu ia falar que, assim, ó, por exemplo, você vai colocar, né, Sagitário, ou que nem eu botei no na nossa divulgação comunicação. Todas as vezes que como eu gosto desse assunto, quanto mais eu colocar, mais esse assunto vai aparecer para mim. Uhum. Né? Acontece isso também, né? Então, por exemplo, Caxias do Sul, Sagitário, comunicação, o Instagram vai entender, né? As redes sociais vão entender que eu gosto daquele assunto, e aí isso vai ser mostrado cada vez mais para mim de outras pessoas. Que por isso que muitas vezes as pessoas acabam conhecendo a feedback, porque eu acabo botando hashtag que cai lá num assunto que a pessoa nunca me viu na frente, e aí acabou, de repente, aparecer lá no feed da pessoa ou nos stories dela a feedback. Então, as pessoas têm que entender a importância de um símbolo como esse, né, do diferente, da diferença, né? Tu nunca tinha ouvido falar isso? Nossa, não! Mas enfim, Mas as pessoas né? falavam lá no começo. É que tu é da área, né, por isso. Só deixa eu falar aqui algumas pessoas. Moni Souza escreveu live maravilhosa, Camila entrou. Até minha mãe entrou hoje, ó. Minha mãe tá aí também. Maurício, Corpos Diversos, Célia Marim, estão nos acompanhando, Célia RP também. Deixa eu ver quem mais, o Daniel, Raquel, Wagner, a Ellen, a Eliane, a Brenda, Vande, Baldissera, Caramel, Farroupilha, Aline Basso, Bruna, Ricardo, a Ângela, Júlia Mazarolo, Josué, a Lúcia, enfim, agora me perdi aqui. Pode continuar, desculpa que eu te interrompi teu raciocínio. Não, a gente tá falando mais da questão do hashtag, mas eu acho que basicamente é isso, tá? A questão de tráfego, a gente tem que pensar que redes sociais, elas foram desenvolvidas para que a gente gostasse de ficar dentro delas. E é por isso que, inclusive, em alguns casos, chega até a virar vícios mesmo. Mesmo que a gente hoje ocupe não vício, a gente está muito tempo nas redes sociais. Mas porque ela é atrativa para a gente. Para ser atrativa, a rede social precisa mostrar coisas que sejam afins com o que a gente quer. Muito além da gente só seguir os perfis que a gente gosta, vai sim aparecer coisas que são atrativas para a gente. E o hashtag entra nisso. Claro que olhando num lado um pouco mais institucional, um pouco mais empresarial, isso vai facilitar muito a vida na hora que for patrocinar efetivamente um post, né? Eu não tenho tanto conhecimento nessa parte de tráfego pago, tá? Eu sempre trabalho com um outro profissional nessa área,
Mas ela Olha tem aí, sim. gente, ó. Viu? Ela não sabe e ela pega outro profissional, não sai fazendo do jeito que acha que é. Ah, então já vamos aproveitar e falar um pouquinho. Depois, se alguém precisar, posso passar o contato do Renan, que é o profissional que trabalha comigo. Mas isso é outra coisa que acontece muito. E aí volta lá para o início, quando eu falei que eu acredito que as empresas estão investindo da maneira pouco adequada o dinheiro delas. Porque, gente, entrar no Facebook e impulsionar publicações pelo Facebook vai mais atrapalhar do que ajudar. Pelo amor de Exato. Deus, não façam isso. Vocês vão Não prejudicar vai a ter parte retorno nenhum, orgânica. né? Vai E vai, gastar e não vai ter retorno. vai prejudicar a parte orgânica. Não façam isso. Procurem um profissional Michele, o que é adequado. parte orgânica para quem não entende? Ah, desculpa, gente. A Olha parte no par. orgânica. Ainda bem que tu tá pra me ajudar, porque é tão no meu dia a dia que eu não lembro de falar. A parte orgânica são todos os leads que a gente chama que são os clientes, tá? Que vêm através das páginas. Então, quando é orgânico, a gente chama de orgânico, é que a gente não investiu dinheiro para esse cliente chegar até a página. E quando a gente faz tráfego pago, esse lead vem através do que a gente investiu, e aí sim faz todo o ROI, que é o retorno sobre o investimento, para ver se está valendo a pena ou não para patrocinar e no formato que está patrocinando. Mas Só deixa eu fazer um parênteses. E é por isso que muitas vezes, quando eles contratam um profissional, eles, dependendo da forma que o profissional vai agir, a pessoa que eles contrataram, não tem o retorno que eles esperam, eles investem em valores e não tem o retorno que eles estão esperando. Isso eu já vi isso em empresa pequena, empresa grande, então não existe, não, é a forma como é trabalhado o marketing da pessoa ou da empresa e como é trabalhado os investimentos também, né? E aí entra de novo, qual é o planejamento que essa empresa fez para trabalhar a sua marca, para trabalhar a sua imagem? Eu já quero comentar aqui um pouco da questão do planejamento, que também é uma outra visão um pouco errada das empresas. Gente, qualquer coisa ligada à comunicação é processo, não é da noite para o dia. É Não isso é aí. uma coisa que tu faz em 24 horas. E isso também se reflete nas redes sociais. Porque tu precisa criar todo um novo hábito para as pessoas que te seguem e para os novos usuários que estão chegando. E isso funciona no tráfego pago também. As empresas acham que a partir do primeiro mês de investimento vai ter retorno. Gente, não vai. Para te ter uma ideia básica, assim, quando tu vai fazer um patrocínio da forma correta, tu tem no mínimo 8 tipos de públicos diferentes que tu vai estipular para patrocinar. E é tentativa e erro, gente, não tem outra opção. Claro, tu vai pegar dados, bases e vai tentar direcionar o mais próximo possível, e é por isso a importância de um profissional, porque ele vai dividir o valor investido nesses 8 públicos, mas ele vai acompanhar qual está dando mais retorno. E vai tirar do que está dando menos, vai jogar para o que dá mais, ele vai fazendo esse lance. Que hoje os profissionais que fazem impulsionamento pelo Facebook nem conseguem fazer isso. Porque para te acessar os públicos, tu tem um outro canal. Então, tenham paciência. Quem quiser, empresas que quiserem mesmo investir, eu aconselho muito todas as empresas a investirem em comunicação. E a comunicação macro, tá? O ecossistema inteiro da comunicação. Tenham paciência. Esperem resultados, porque a longo prazo, mas são resultados definitivos e fortes. Todo resultado, quem prometer, profissional da área de qualquer área de comunicação, que prometer resultado em menos de um mês, desconfiem. Não existe isso, né, Andy? Não, eu quero me ensine a mágica daí também, né? Porque assim, eu não, dependendo do trabalho que eu vou pegar, que aí eu trabalho mais direcionado com o público interno e marketing institucional, que é desenvolver um trabalho, o planejamento e o diagnóstico leva quase um mês para fazer. Porque olha o que tu acabou de comentar. São 8 grupos, normalmente Oi? é 8 Andy, não tô tipos de mais te públicos diferentes. escutando. Será que foi aqui? Não tá me escutando? Não, Oi? não tô te escutando. Será que foi aqui? Deixa eu ver Eu se o acho que é pessoal aí, porque comenta. tu tá travando sempre. Oi? Ah, não tô Tá me mais te ouvindo? escutando. Não. O pessoal tá Nada? te escutando? É para estar escutando.
Pessoal, vocês Ó, estão me pessoal, responde escutando? se vocês estão escutando a gente, por favor. Pessoal, me digam se vocês estão nos escutando. Ai, não tô escutando. Mas o pessoal tá. A minha internet tá tudo certo aqui. Eu não te escuto. Ah, a Lucinda disse que sim. Não tá me escutando? Bom, peraí, deixa eu só tentar desconectar e conectar de novo. Ó, a Célia disse que sim, a Nair disse que sim. Tá todo mundo me escutando. Eu vou sair e tu me chama de novo, tá? Tá, pode ser. Viu? A tecnologia é isso aí, minha gente. Como é que eu estava falando, então, que quando eles me contratam... Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Não solicitou. Vamos ver se ela vai entrar. Aguardando Michelle. Então, como eu estava falando para vocês, quando eu vou para as empresas, a gente vai fazer um planejamento. E esse planejamento, o diagnóstico, que é como quando tu vai num médico... a Lucinda falou que está escutando as duas. Agora a Michelle, vamos ver se a Michelle entra de novo. Quando eu vou fazer o diagnóstico, é quando a gente vai no médico. A gente vai buscar todas as informações, falar com as pessoas, entender, conhecer, saber o que já passou, o que aconteceu de bom, de positivo, para depois fazer o plano de ação, para depois... Claro que hoje as pessoas, elas estão... A Michelle está com problema na internet dela mesmo. Ah, agora foi. Entrou. Então, e aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem resultados imediatos e não é isso que acontece. Estão me escutando? Estou te escutando numa parede. Sempre, né? Desculpa, gente. Não sei o que aconteceu. Então, eu estava falando para eles aquilo que tu já sabe, que quando eu vou para as empresas, as pessoas querem resultado, mas existe um processo, como tu falou, um tempo hábil para a gente conhecer a marca, conhecer o produto, conhecer as pessoas, fazer o diagnóstico. Quando a gente vai no médico, o médico vai investigar o que a gente tem, né? Para a gente saber o que a gente está doente. E a mesma coisa quando a gente vai para a empresa. E aí eles querem resultados imediatos, e não existe isso. E aí, claro que vai ter resultado com a comunicação, né? Mas só que não existe mágica, ninguém trabalha com mágica. E a gente falou isso na live passada. Quem não assistiu a nossa live minha e da Cássia, podem assistir, tá no nosso feed, da Feedback. Então, é importante salientar exatamente isso, que a gente precisa de tempo hábil para a comunicação acontecer, para desenvolver um trabalho com o público interno, os fornecedores, os clientes. Então, olha quantos públicos a gente tem para atingir. E aí não dá para usar uma comunicação só para todo mundo. Ela pode ser parecida, pode ter a continuidade, ter o processo, ter uma linha de raciocínio, mas não é sozinha que uma coisa jogada aqui, outra lá, outra colar, não funciona, né? É, exatamente isso. E aí vem tudo o que a gente já estava falando antes, né? Resumindo, é o trabalhar o todo com a mesma ideia, assim, de imagem, do que vai ser passado de imagem, mas cada qual com o seu formato de trabalho, né? Reforçando um pouquinho o que tu tinha comentado antes, para o pessoal que está entrando agora, que não pegou, a parte interna da comunicação, a gente vê às vezes um trabalho lindo nas redes sociais, né? E realmente trabalhado, efetivamente com planejamento, estrutura, com tudo 100% que tem que ser nas redes sociais. Aí a pessoa liga para a empresa, alô, gente, todo o trabalho desenvolvido acabou nesse momento. Então, como o cliente vai ser recebido na empresa, e outra coisa que acontece bastante é os pré-julgamentos no atendimento, né? Principalmente em casos de loja física. Gente, não importa como a pessoa está vestida, não importa, tu tem que lidar com o teu cliente como cliente. Não importa se ele vai comprar 50 mil ou 5 reais. E isso é tudo parte da comunicação, que às vezes se esquece, né? Uma coisa que eu sempre falo, quando eu dou meus treinamentos de atendimento, né? Cliente não é o que compra. Cliente é o que te procura. Ponto. Pode ser que ele não vá comprar naquele momento, mas ele vai saber como se ele foi bem atendido, se o produto estava bem exposto, enfim, né? Falando de loja física. E isso que tu comentou de
tá tudo muito legal nas redes sociais e quando tu vai para a realidade é outra. Ou que tu recebe o produto em casa e não é aquilo que tu esperava. Ou deu um problema, como é que eu vou atender esse cliente depois? Como é que é o atendimento e como é que esse cliente é recebido? Porque daí eu trabalho muito as redes sociais e como que eu sou recebido nos meios de comunicação que eram tradicionais, né? Que é o presencial e o telefone. Como é que eu respondo um e-mail? E outra coisa, muita coisa importante que até a Cássia falou na outra também, de como as redes sociais estão sendo respondidas. Porque às vezes a pessoa pergunta assim, quanto custa isso? Lá no direct. Custa R$19,90. A pessoa pede quanto custou e é R$19,90. Não fala mais, não tem um envolvimento com o cliente. Então não adianta nada, né? Então faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais e aí entra de novo, planejamento. Tua equipe foi planejada, tua equipe foi treinada, existe um processo completo desse trabalho, porque o final é a rede social, né? E isso quando tem uma resposta, tá? Eu já tive casos de olhar, né? Enfim, até num caso de um cliente oculto que eu fiz, que demorou 2 semanas para ter a resposta no Instagram. Gente, se não puder dar esse suporte, não tenha. Sei lá, coloca a página, coloca ela ali inativa por um período até tu conseguir se organizar, porque é muito chato. Junto com toda a parte de rede social, que tu precisa se adaptar ao teu formato de vender, ao teu formato de se expor, veio o imediatismo. O cliente quer ser respondido logo. O WhatsApp, o indicado, é que seja respondido em 5 minutos, com uma tolerância de até 1 hora. Mas vamos concordar, a gente quando vai mandar alguma coisa por WhatsApp de alguma empresa, a gente quer quase que imediatamente a resposta. A gente entende, sim, que tem outras atribuições da pessoa que está do outro lado, mas a gente quer esse retorno rápido. Então, as empresas precisam estar preparadas para responder. Não tem condições, não tem a página no ar, gente, se não é para estar atualizando, se não é para estar colocando conteúdo, se não é para ter alguém respondendo por trás disso. E cuidado com os erros do português, pelo amor de Deus! Isso é uma outra coisa também, né? Às vezes escapa, acontece, principalmente para quem escreve, às vezes tu não pega um erro ou outro, mas tenta pedir para alguém dar uma revisadinha, dar uma olhada, larga no Word, gente. O Word corrige a maioria dos erros que acontecem, principalmente os mais críticos, né? Ou no Google mesmo, se rolar alguma dúvida, a gente tem as ferramentas aí para a gente usar, não tem que ter vergonha de usar e explorar essas ferramentas, a gente não tem a obrigação de saber tudo, só tem que fazer o melhor possível antes de postar, né? E só para complementar a parte ali das redes sociais, não sei como é que tá o nosso tempo também com essas caídas. Tá quase esgotando. Falta menos de 5 minutos, já foi. Já acabou. Eu sou tão rápido. Mas, enfim, só para complementar num desses casos de cliente oculto, a última postagem que tinha no feed era de uma boia de piscina e a gente estava em pleno inverno. Então, não ficou uma coisa muito legal, sabe? Então, se você não vai postar nada, tenta deixar a página em off mesmo por um tempinho, se organiza para quando postar e conseguir captar. Ou então a chamada, né? Já me veio, a chamada podia ser assim. Já que estamos no inverno, programe seu verão. Mas é que tinha sido postado em janeiro, então aparecia lá. Claro, eu entendi. Mas daí se tiver uma postagem, se não tiver outro conteúdo, né? Aproveita e faz um trabalho na legenda, né? Faz um trabalho na chamada, enfim. Michi, para encerrar, assim, tu quer dar alguma dica de estratégia que as empresas podem estar implantando, independente do tamanho, de tudo que a gente já falou também, é óbvio que elas podem estar implantando. Alguma coisa que a gente deixou passado ou que tu quer reforçar e se despedir que o nosso tempo já está acabando. Bom, então só reforçando, gente, questão de estratégia, tenha planejamento. Comece pelo planejamento sempre. Sempre, sempre, sempre. E, pelo amor de Deus, vão para as redes sociais, né? Que é a parte que eu compreendo um pouco mais. Façam o seu endomarketing, depois vão para as redes sociais, exponham suas essências, mostrem vocês para os clientes. As empresas precisam estar nas redes sociais, nos sites, manter atualizado e dar esse retorno para o cliente. É uma ferramenta incrível de aproximação, não só com o cliente, mas às vezes com fornecedores também que podem criar parcerias.
Então, eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês, me coloco à disposição se ficar dúvida depois da live também, podem mandar para a Andy, podem mandar para mim. Vai ser um prazer enorme, adoro falar sobre esse assunto. E eu acho que basicamente é isso. Ocupe cada rede social com seu objetivo, estude, busque profissionais da área e agradecer imensamente a presença de todos vocês. Muito obrigada e uma boa noite. E obrigada, Andy, pelo convite. Imagina, se vocês puderem divulgar a nossa live, se gostaram, se não gostaram, então vocês podem bater uma foto agora, fazer um print, na verdade. Eu sempre falo bater foto, mas é fazer um print de nós aqui e divulgar os nossos endereços de hashtag, ixi, misturei tudo. Os nossos perfis, né? A Michi Ranzolin e Feedback Assessoria. Então, a gente vai fazer uma pose aqui para o pessoal bater uma foto. E assim, gente, só para encerrar, que a gente não pode esquecer. Trabalhar a comunicação e trabalhar o todo. Olhar para todos os lados. Olhar para todos os públicos. Que a ação que começa lá no início, ela tem que ter continuidade lá na final. Buscar trabalhar todos os públicos, que o público interno seja o primeiro a saber que as ações que eu vou fazer na rede social, que hoje está muito em voga e é necessário, precisam estar cientes de que vão ter resultado no presencial e no físico. Então, que vocês entendam da importância de trabalhar o planejamento, da importância de trabalhar a comunicação e da importância de trabalhar as estratégias corretas para cada público, para cada segmento e para cada pessoa que realmente quer buscar melhorar a sua imagem da empresa, mas também não só da empresa, mas como da sua pessoa, até a sua rede social pode ser trabalhada dessa forma. Então, a gente agradece a presença de vocês, a gente fica à disposição se quiserem fazer alguma pergunta. Hoje o pessoal não fez muita pergunta, mas disse que é muito boas dicas. Então, parabéns, gostaram, a gente agradece, parabéns, gurias. A gente agradece a presença de todo mundo e continue acompanhando a Feedback Assessoria no nosso feed, que eu vou continuar falando de comunicação mais um tempo e falar também dos nossos produtos, dos treinamentos que a gente oferece de atendimento, de marketing pessoal, também de endomarketing e também, com certeza, né, do marketing institucional que a gente pode estar desenvolvendo um trabalho muito bacana envolvendo toda a comunicação da empresa e buscando as alternativas corretas, com profissionais corretos e também, quando a gente não sabe, a gente busca quem sabe. Então, essa é a importância e se não é com a gente, com pessoas que saibam, né? Porque esse é o recado que eu quero que vocês levem, que não é simplesmente postar ou simplesmente fazer uma ação lá com o público na sua loja ou na sua empresa. É a comunicação como um todo. Então, um beijo para todo mundo. Boa noite. Michi, tu quer falar mais alguma coisa? Que ainda tem um tempinho. Acho que deve ter um minutinho ainda. Só agradecer todo mundo, todos os recados aí. Muito obrigada mesmo, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e estou sempre à disposição para o que precisarem. E obrigada mais uma vez pela oportunidade. Então tá, gente. Um beijo, boa noite. Até mais.